pessoal, vamos iniciar então, né, o terceiro dia de palestras da quarta semana da Biologia do curso de Ciências Biológicas do IFMG Campus Bambuí. Hoje nós iremos escutar a palestra intitulada Trajetória de uma Taxonomista, da professora Júlia Meirelles. A professora Júlia Meirelles, ela atualmente leciona Ciências nos anos finais do ensino fundamental na Escola Internacional Unisociesc, em Florianópolis. Trabalha como professora substituta no Departamento de Botânica na Universidade Federal de Santa Catarina. Anteriormente, foi bolsista de pós-doutorado na UFSC, pelo Programa de Pós-Graduação em Fungos, Algas e Plantas, onde ministrou a disciplina Técnicas de Uso e Manejo de Herbário e deu continuidade aos estudos taxonômicos, principalmente com espécies amazônicas. Realizou o doutorado em Biologia Vegetal na Unicamp, com estágio no exterior, no The New York Botanical Garden. Hoje, então, mais uma palestra de extrema importância, né, para os discentes de Biologia. Então, gostaria mais uma vez de falar que as perguntas deverão ser registradas, né, no chat do YouTube, juntamente com o e-mail, e posteriormente nós iremos então respondê-las. E também vai estar disponível no Instagram do curso de Ciências Biológicas de Bambuí, ok? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão ver essa minha palestra. Mas o meu nome é Júlia Meirelles, eu sou botânica, bióloga de formação, e estou aqui hoje para contar um pouco da minha história para vocês, talvez mostrar alguns dos caminhos na botânica que vocês possam vir a seguir, ou de repente se identificar. Atualmente eu dou aula numa escola de ensino fundamental, mas também já dei aula na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu preparei uma apresentação com algumas imagens que talvez possam vir a ilustrar melhor toda essa trajetória. Para quem está curioso em saber, eu acho que a minha vontade de estudar botânica, a minha relação com as plantas começou bem antes da formação acadêmica formal. Eu acho que todos nós trazemos a nossa história afetiva também, o lugar de onde fomos criados, as pessoas com quem convivemos, os hábitos dessas mesmas, as brincadeiras, tudo isso influencia em quem nós nos tornamos durante a adolescência e até mesmo a nossa fase adulta, onde temos que tomar mais decisões, de vez em quando somos confrontados à ideia de uma formação profissional como garantia de um sucesso, da felicidade. Nem sempre, porém, quando temos uma formação que nos dá o direito de escolher trabalhos em que gostamos, nós nos identifiquemos e gostamos de trabalhar, parece que a vida fica um pouco mais fácil, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês aqui. Agora, eu gostaria de saber que todos estão vendo, mas como é gravado, a gente não tem essa liberdade, pois estou aqui compartilhando com vocês toda a minha tela, espero que esteja aparecendo. Eu gostaria, como eu já comentei antes, trazer um pouquinho da minha experiência na pesquisa para vocês, principalmente a pesquisa. Por quê? Bem, eu acho que a pesquisa é um campo riquíssimo, porque ele nasce dessa curiosidade que nós temos desde pequenos, desde bebês, crianças pequenas, crianças maiores, e às vezes até mesmo na fase adulta, adolescência, tudo que nós fazemos é movido por uma curiosidade. E essa curiosidade, por vezes, vem do encantamento. Então, o que nos toca lá no íntimo, o que mexe com o nosso emocional, com a nossa memória afetiva, o que a gente gostava, o que a gente gosta no dia a dia, se a gente gosta de conviver com os seres vivos mais ao ar livre, talvez outras pessoas vão se identificar em trabalhar em lugares mais fechados, como laboratórios, até mesmo campos de investigação, o leque do biólogo é imenso, né? Você pode trabalhar com várias propostas, com várias abordagens. Então, eu acho que aquilo que nos traz curiosidade e também o encantamento, talvez seja aquilo que norteia a nossa formação, a nossa busca por novas
informações, por novas experiências, e talvez é isso que nos deixe livre para escolher aquilo que nos faz sentirmos aquele pertencimento a um campo do conhecimento, a um campo de trabalho, isso que vai nos levar a nos engajar também. No caso das ciências biológicas, né, no caso de biologia, dessa área da botânica que eu venho falar um pouquinho hoje para vocês, esse engajamento também com questões ambientais, questões que vão além de produzir um conhecimento para que este seja seu cartão de visita, para que este esteja no seu currículo, mas sim contribuir para a sociedade como um todo e para o planeta. Então, para mim, meu primeiro contato com a pesquisa foi numa feira de ciências. Claro, essa aqui já é a Júlia adulta, o meu filho. Eu não tenho fotos daquela época, mas por volta da 4ª série, naquela época, talvez o 5º ano agora, né, eu tive a primeira oportunidade de participar de uma feira, onde a gente pesquisou o calor gerando a vida, sobre como era feito o processo dos pintinhos, né, como eles eram chocados em granjas. Então nós fizemos saídas de campo, nós fizemos uma apresentação, nós concorremos a um prêmio, fomos em um lugar para além dos muros do colégio, né, era uma escola pública municipal, foi em Campina Grande do Sul, no Paraná, mas essa experiência de sair da escola, né, ser selecionado, levar o seu projeto, ver outros projetos que lá existiam, esse intercâmbio, essa troca com outras escolas, eu acho que foi muito rico. E para mim, ter sido escolhida também para participar de uma equipe, de uma competição, reforçou a autoestima. São várias coisas que eu acho que a ciência pode nos trazer. Pulando bem grande, pulando bem alto, né, até minhas últimas experiências na ciência, que eu vou falar um pouco para vocês hoje também sobre trabalho de campo na Amazônia, na Floresta Atlântica, o que um botânico faz, qual foi a minha experiência na pesquisa nessas áreas. Mas assim, para não descontextualizar, eu queria deixar claro que a pesquisa, quando você é apaixonado, você faz o que gosta, ou às vezes você se cadastrou num programa de pós-graduação, num projeto de IC, isso vai te contagiar de um jeito que vai tomar conta da sua vida. Mas eu esses dias até estava fazendo esse trabalho de esmiuçar os meus pensamentos, porque eu estava com a minha mente muito abarrotada de coisas, e cientista, professor, geralmente é assim, e eu tentei fazer um diagrama que demonstrasse todos os meus interesses. Então a botânica, ela é um deles, talvez o principal, mas não o único, né? Eu também me interesso por política, me interesso por políticas públicas não apenas de proteger áreas de conservação, mas também as que envolvam direitos humanos. Eu gosto dessa parte muito, estou gostando muito agora da divulgação de ciências, que é uma parte interessante da pesquisa, em fazer essa ponte entre o meio não acadêmico com o meio acadêmico. A gente vive numa era onde as fake news tiveram um holofote muito grande, as pessoas estão confusas, né, muitas vezes desacreditando dos cientistas. Então, eu acho que essas áreas estão todas interligadas. Para mim, é fundamental, quando eu penso minha pesquisa, eu lembrar de uma inclusão com maior equidade para mulheres no campo das ciências, porque muitas vezes nós somos a maioria, mas não estamos entre a maioria dos pesquisadores de produtividade, os bolsistas de produtividade, não estamos muito em cargos de liderança, e por aí vai. Tem várias pesquisas nesse aspecto que também me interessam, além da botânica. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acho que nós, estudantes, acadêmicos, cientistas, professores, a gente não pode esquecer que a gente pertence a uma sociedade que muitas vezes não entende a língua que a gente fala, não entende os nossos termos. Mas sim, ela deve ser beneficiada com as nossas descobertas, ela deve ficar sabendo dessas descobertas, sabe? Então eu acho que tudo isso é muito importante para a gente ter em mente quando a gente mergulha nesse mundo da pesquisa, da biologia, da botânica, que seja, ou outras áreas, que nos apaixonem e nos tornem muito engajados. É importante a gente considerar todas essas nuances da nossa esfera de interesses. Então, na pesquisa, o que primeiro me chamou a atenção? Como eu disse lá, desde criança, eu já participei de uma feira de ciências. Antes disso, a minha avó pintava uns quadros e ela coletava umas folhas secas. E aquilo, para mim, sempre foi muito mais interessante brincar com as folhas, com elementos da natureza, do que com brinquedos da minha época. Então, para mim, coletar, olhar uma espécie diferente, analisar ela em detalhes em campo,
isso não é trabalho, é como se fosse um lazer. E o ideal é esse, né? Quando a gente escolhe um trabalho. Então, para um botânico, talvez a primeira parte do seu treinamento, das suas experiências, dos seus estágios, seja como bolsista de IC, seja como extensão, seja durante seu mestrado, doutorado, se você for trabalhar com plantas, mesmo nas áreas que não são de sistemática vegetal, taxonomia, às vezes até mesmo para anatomia, fisiologia, você vai ter que coletar material. Então, nesse momento, a gente já começa a entrar em contato com um método científico. Então, o método em botânica, muitas vezes, para a maioria dos trabalhos, envolve coletar as plantas. Porém, antes de coletar essas plantas, nós devemos ter, em geral, nós buscamos ter um conhecimento prévio de onde essas plantas ocorrem, de qual a data em que elas estarão com flores ou frutos, porque essas estruturas de reprodução, as flores e os frutos, são imprescindíveis para que a gente identifique a espécie correta. Muitas das famílias da flora brasileira e do mundo, elas são identificadas com base nesses caracteres de morfologia. Cor de pétala, o tamanho do fruto, a consistência, se é seco ou carnoso. São muitas etapas que a gente vai desenvolver até chegar na publicação de um artigo. Então, geralmente, depois que a gente coleta, né, essas são imagens de um curso de campo no Parque Nacional do Viruá, em Roraima, são momentos quando nós temos a oportunidade de participar em eventos em outras instituições. Isso é muito enriquecedor para a carreira de um pesquisador, de um cientista. Então, aqui, o reconhecimento e identificação, muitas vezes, nós podemos fazer com base na literatura, né, os livros, os artigos. Hoje em dia, nós temos muitos sites, tem a lista da flora do Brasil. Então, enquanto botânico, dificilmente você vai fugir dessa parte, a menos que você trabalhe com fisiologia vegetal, e ainda assim é desejável que você saiba identificar as plantas, aquelas que você está estudando. Para identificar, muitas vezes a gente compara esse material com materiais tipos, como esses que, nessa foto, eu e a minha amiga, colega de trabalho, Maiara, estamos vendo no herbário de Bruxelas, que é o herbário onde o Cognot, que foi um botânico muito importante na flora brasileira, por ter descrito muitas das melastomatáceas, essa família de plantas que nós trabalhamos, assim como orquidáceas, cucurbitáceas. Ele era muito produtivo, esse botânico. Então, muitas vezes os materiais estão em outras instituições. Então, a vida de um botânico está muito relacionada a viajar, sair do seu local, né, sair da sua zona de conforto, tanto para coletar, enfrentando diversos desafios, como para estudar essas coleções históricas, coleções com muito mais de 100 anos, e muito antes de haverem centros de pesquisas aqui na América do Sul, já haviam esses centros de pesquisas na Europa. Então, como botânica, também tive a chance de participar de um projeto chamado Reflora, que é um projeto de repatriamento das plantas, das essicatas. Você sabe o que é uma essicata? Essicata é uma planta seca colada numa cartolina, como essas que formam montes e montes aqui nesses escaninhos desse herbário. Então, nesse sentido, essas essicatas estão num herbário, que é uma coleção botânica, uma coleção biológica responsável por registrar a flora de uma região, o conjunto de plantas de um determinado grupo, gênero, família. Os herbários são muito importantes no estudo de um botânico. Então, quando a gente pensar em pesquisa botânica, além do campo, daquela parte que pode ser considerada mais divertida por muitos, por outros pode representar perigo, medo, mas além do campo, o herbário vai nos dizer onde estão essas plantas. Os herbários são locais que fazem essa troca de materiais, né? Eles enviam duplicatas daqui do Brasil para outros países, para outros estados, muitas vezes, né? Isso a gente chama de permuta. As visitas, agora com esse período de pandemia, a gente não consegue realizar, não estamos conseguindo, mas muitas visitas são feitas para que você conheça as plantas de uma determinada região. E eles têm essas siglas, né? Que a gente chama de acrônimos. Como, por exemplo, aqui em Florianópolis, onde eu moro atualmente, o herbário da UFSC se chama FLOR, que é o acrônimo dele. FLOR vem de Florianópolis, mas também ficou bem bonitinho. Então, atualmente, nós temos mais do que 3.400 herbários. Eu vou começar contando um pouco dos meus primeiros passos na ciência, lembrando lá do herbário Joy, em Joinville. Esse herbário tem esse nome por conta de, a princípio, acho que os professores desejaram fazer uma alusão à cidade de Joinville, mas existe um gênero de poácea chamado Joinviller, que ele ocorre lá na África.
Então, essa daqui é uma imagem lá da cidade, que fica próximo da Baía da Babitonga, que isso localiza-se no nordeste do estado de Santa Catarina. Logo no início da minha formação, eu tive a oportunidade de participar como voluntária num projeto que estudava as macrófitas, seriam as plantas aquáticas, e próximas ao rio Cachoeira, que é um rio que corre no centro da cidade, infelizmente um rio poluído, mas trabalhei um pouco nesse projeto e depois tive outra oportunidade de trabalhar com a florística das ilhas. Então, essas ilhas que aparecem aqui nessa imagem era para onde a gente viajava todo dia bem cedinho, com a companhia do barqueiro, que era um funcionário da universidade, um parceiro, outros colegas mais antigos, como o Fábio, por exemplo, que me ensinou muita coisa na área da botânica, muitas espécies. Então, isso foi há 13 anos atrás. Aqui também a gente registrava as plantas numa planilha, muitas vezes a gente leva caderno também, nessa época a gente fazia em planilhas, depois passava no caderno. Então, tinham vários perigos, como, por exemplo, o fato de não saber nadar, ser adequado botar um colete, o fato de que algumas ilhas, às vezes, tinham moradores, pessoas que poderiam ser ou não receptivas à nossa entrada, mas havia uma conversa, às vezes poderia ter cachorro. Perigos, eram locais bem antropizados, quer dizer, com bastante influência humana, próximo da cidade. Mas também permitia com que a gente fosse e voltasse no mesmo dia, isso era bom. Então, aqui nesse projeto, eu aprendi muitas coisas, foi o meu primeiro contato com flora geral. Esses projetos florísticos nos ensinam bastante coisa, porque você não fica preso numa família. Depois, é claro, eu escolhi uma família, que foi Melas tomatás, primeiro momento que eu trabalhei com essa família de plantas, né? Mas, em geral, você aprende muito sobre várias famílias de plantas. E aqui em Santa Catarina, especificamente, nós temos o privilégio de ter tido estudo intensivo na década de 60, que proporcionou a coleção da flora catarinense, flora ilustrada catarinense. Então, é possível que a gente consiga identificar bastante coisas. É um projeto que ainda faltam famílias a serem monografadas. Inclusive, na UFSC, vários professores têm alguns projetos nesse intuito. E, então, foi o meu primeiro contato aqui para mostrar para vocês. Fica no nordeste de Santa Catarina. Naquela época, eu não tinha muita noção da importância de um artigo científico e talvez até, não sei se por um pouco de falta de interesse ou por um pouco de falta de contato com outras instituições, idas a congressos, que eu não imaginei quanto seria legal publicar esse artigo. Mas hoje, a gente publicou, a gente chamou um aluno aqui da UFSC para retomar com esse material que eu tinha feito a listagem taxonômica, a listagem de espécies, e ele fez a gente orientou e ajudou ele a fazer, nós fizemos em colaboração, um artigo que foi publicado na Rodrigues, é uma revista boa, uma revista bem conceituada aqui do Brasil mesmo. Então, nós publicamos esse trabalhinho lá da época que eu estava na graduação. Mas, para registrar, naquela época, nós levávamos bastante material de diversas famílias, como, por exemplo, essa Dioscoriaceae, para o MBM, que é o Museu Botânico Municipal de Curitiba. Então, para trazer mais uma informação de vocês, para vocês sobre essa troca entre instituições, o que nos enriquece muito, conversar com essas pessoas, como o Juarez, outros funcionários lá do museu, que coletaram com o grande botânico Gert Hartbach, que já faleceu, né, faz alguns anos, mas que doou grande parte da coleção que tem esse herbário. Então, esse herbário foi um local onde eu posso dizer que aprendi muito também. Depois que eu terminei meu doutorado, eu estive lá por um mês, alguma coisa assim, trabalhando também com digitalização da coleção. Hoje nós temos mais de 320 mil espécimes, esse número deve estar até um pouco, já foi superado. Então fica junto com esse Jardim Botânico de Curitiba, que é um dos principais cartões postais da cidade, vale a pena conhecer. Ainda sobre o MBM, eu só queria comentar algo. Às vezes a gente procura uma bolsa, às vezes a gente procura um projeto e, de repente, a gente não encontra. Mas muitas instituições adorariam receber voluntários. O MBM, atualmente, ele ainda tem um alojamento para visitantes. Não sei se está ativo, mas algumas instituições, como, por exemplo, Jardim Botânico do Rio, tem alojamentos e muitas vezes tem trabalhos que alunos de ensino médio ou graduação poderiam realizar, como tombar material, fazer listagens, pequenas tarefas, pequenas, grandes tarefas, com uma importância enorme para uma coleção. No meu mestrado,
Então, terminando a minha graduação em Ciências Biológicas na Univille, eu passei no mestrado da UFPR. Então, fui trabalhar com o professor Renato Goldenberg, que é um especialista bem reconhecido para essa família de plantas, Melastomataceae. Aqui eu trouxe apenas uma publicação só para citar. Teve a publicação da Flora, que foi maior, na verdade, mas essa foi uma espécie nova que a gente descobriu lá no Forno Grande. É uma paisagem muito bonita, é uma região montanhosa, que fica na região serrana do Espírito Santo, no município de Castelo. Para mim, quando eu tive a oportunidade de escolher entre 3 áreas, na época tinha a Reserva Biológica de Duas Bocas, a Pedra do Elefante e essa do Forno Grande. Eram 3 áreas de um projeto maior de florística geral, onde eu deveria optar por uma delas para realizar uma pesquisa taxonômica mais aprofundada com a família Melastomataceae. Então, eu escolhi uma área que era bem diferente, bem longe do litoral, diferente do que eu já tinha aprendido nas ilhas, lá da Univille, porque eu sempre tive a vontade de aprender coisas novas, por mais que às vezes pareça ser confortável ficar naquele lugar onde você já conhece, já tem seu lugar de fala ali. Para mim foi bem bacana trabalhar nesse projeto. Era um projeto financiado pela Fundação Boticário, contava com pesquisadores bem conhecidos da taxonomia, do Jardim Botânico do Rio, do CPEC na Bahia. Então, para mim foi uma grande honra, um grande aprendizado trabalhar com eles e descobrir também uma espécie nova, que é sempre muito gostoso. Poder escolher o nome dela, né, aprender novas técnicas, como, por exemplo, quando eu pude fazer microscopia eletrônica de varredura da superfície das folhas, vendo como ela tem esse relevo, ela é bem bulada, o indumento do hipanto, que é aquela parte embaixo da flor, com glândulas. Então, o botânico trabalha na sua pesquisa muitas vezes como um detetive, procurando evidências históricas de onde aquela planta ocorre, se essa região mudou de nome, como eu faço para chegar lá, quem são as pessoas locais que poderiam me guiar, onde estão os materiais que já foram coletados, será que tem coisas com o nome errado, será que se eu utilizar uma ferramenta diferente, será que se eu estudar o DNA dessa planta vai me dar uma resposta diferente para o que eu estou buscando? Então, vejam, aquele encantamento, aquela curiosidade que vem lá do início, ou também pode surgir no meio do seu caminho, vão ser determinantes para o quão longe sua pesquisa, o seu engajamento vai chegar. Depois do mestrado, eu iniciei o meu doutorado na Unicamp, e lá eu tive o privilégio de estar com colegas muito, muito inteligentes, engajados, professores maravilhosos, uma instituição de ponta com uma das melhores notas da CAPES, dentre os cursos de botânica no Brasil. Tem uma tradição forte em botânica, meu orientador também estudou lá, e vários dos botânicos atuantes em taxonomia no Brasil, em outras áreas também, como biologia reprodutiva, o pessoal da ecologia, muito forte, vem da Unicamp, em Campinas. Então, lá foi interessantíssimo para mim, porque além de cursar disciplinas com professores fascinantes, com pessoas que vinham de outros lugares, ter essa chance de participar de cursos de campo, como esse que a gente foi em parceria com o INPA, lá em Roraima, foi muito enriquecedor. Eu acho que se eu tivesse parado no mestrado, a minha pesquisa não teria rendido tantos frutos e me dado tantas oportunidades de trabalhar com botânicos fantásticos, conhecer lugares incríveis e produzir dados, né, para o Brasil, conhecer essas espécies novas, conhecer o relacionamento dos táxons, dessas espécies que eu estudei no doutorado. Então, no meu mestrado, eu fiz a flora de Melastomataceae do Parque Estadual do Forno Grande. Foi uma oportunidade de conhecer a família como um todo, com descrições bem detalhadas de cada espécie, de cada gênero. Depois, no doutorado, eu escolhi trabalhar com o gênero Miconia, que é o maior gênero da família. Essa família que eu falei para vocês, Melastomataceae, tem cerca de 5.000 e poucas espécies. Mas Miconia é um dos maiores gêneros, com 1.000 espécies, e agora até passou por algumas mudanças, vai chegar próximo a 2.000 espécies. Então, para estudar as micônias, que ainda não tinham ninguém estudando, eu tive que elaborar um projeto para um grupo que ocorre principalmente na Amazônia brasileira. Para mim, ir pesquisar na Amazônia sempre foi uma coisa muito distante. Eu lembro na graduação, quando a professora de ecologia ou outro professor comentava algo sobre a Amazônia, eu ficava pensando, nossa, acho que eu nunca vou ter oportunidade de ir lá, porque para mim era tão
pequeno, o mundo era tão fechado, nesse sentido de descobertas, de viajar, de se aventurar. Eu nunca tinha feito isso, eu era muito jovem. Eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos, mas eu acho que hoje em dia é o comum. Então, quando eu cheguei no doutorado, eu já estava um pouco mais amadurecida, já tinha feito algumas viagens, então foi um desafio, mas foi muito, assim, muito encantador chegar no INPA, maior instituto de pesquisas. Ele perde para o Museu Guild na sua tradição de taxonomia, no Museu Paraense Emílio Guild, onde eu também pude trabalhar, e vocês vão ver. Mas o INPA é muito importante, porque no estado do Amazonas é o lugar que concentra o maior número de coletas históricas. Né? Ela tem 247 mil espécies, esse número já deve ter sido aumentado também. Mas foi no INPA onde eu consegui encontrar a primeira espécie nova da minha tese. Então, essa espécie, eu vou contar para vocês essa aventura, que ela realmente parecia muito diferente de todas as micônias que eu conhecia, e o mais importante, que o meu orientador conhecia, porque ele já tinha anos e anos de experiência, né? Pelo menos uns 15 anos na minha frente, abrindo esse caminho aí tão tortuoso, tão difícil de chegar para um grupo com 1000 espécies. Então eu achei muito estranha, ele também achou muito estranho, falou que nunca tinha visto nada parecido, sendo que já tinha ido para os herbários da Europa, já tinha visto os tipos por aí afora, mas o herbário do INPA também era uma novidade para ele, porque como a gente não tem, muitas vezes nós não temos recursos para viajar entre as instituições, esse conhecimento pode ficar fragmentado. É recente essa ideia de digitalização, né? É recente essa ideia de que agora você entra na internet e consegue ver todas as essicatas escaneadas, muitas vezes material com fotos de altíssima resolução, e isso ajuda muito. Mas naquela época a gente ainda não tinha visto, e nós encontramos essa planta, achamos que ela deveria ser uma espécie nova, porque era diferente de tudo que nós conhecíamos, mas não tínhamos material com flores, que é imprescindível para você fazer uma descrição taxonômica completa de uma espécie. E aí, pelos dados da essicata, que eu já disse para vocês, é uma cartolina com a planta seca, essa planta seca que durará mais de 100 anos, muitos séculos, se ela for mantida em condições ideais, como um herbário que seja frio, para evitar que se proliferem insetos, seja seco, não seja úmido, para evitar os fungos, como os herbários devem ser, para manter sua coleção durando por muitos anos. Então, a gente foi atrás desse material com base nesses dados. Uma dessas essicatas nos dizia que no Lago do Tupaninha teria sido a coleta dela. Esse local fica a uns 50 quilômetros de Manaus, atravessando o Encontro das Águas, ali entre o Rio Negro e Solimões, e aí a gente chega numa cidadezinha onde tem um lago chamado Tupaninha. E nesse lago eu fui como a primeira chance, procurei o dia inteiro e não encontrei essa planta. Na segunda vez, eu me planejei, aluguei uma caminhonete, e aí vem a parte que é mais, eu acho que mais doida e mais incrível, assim, de você olhar para uma Amazônia dessas, que ainda está em pé, e pensar que você tem fé que vai chegar lá e vai encontrar sua planta. Então, o segundo ponto onde ela poderia ocorrer é esse aqui, do Igapoaçu. E lá eu fui. Aluguei uma caminhonete que já vinha com motorista, com cara. Muitas coisas são feitas na informalidade. Então, cabe ressaltar isso também. Às vezes, nos projetos de pesquisa, você precisa comprovar tudo por meio de recibos. Eu tive o privilégio de participar desse projeto, do meu doutorado, que estava dentro de um projeto maior, que era o PBI, uma monografia eletrônica para a tribo Myconiae, que é uma tribo de frutos carnosos dentro da família Melastomataceae, que era um projeto sediado em Nova York, onde eu tive a oportunidade de também fazer o meu estágio de sanduíche lá, né, sob a supervisão do professor Dr. Fabiano Michelangeli, que é um expoente na pesquisa, sim, principalmente com Melastomataceae, tem muita produtividade, muitos artigos publicados. Então, esse projeto PBI, ele financiou a minha ida para o Igapoaçu. Essas coisas custam caro, as estradas são horríveis, você tem que ir, muitas vezes até com guias. Então, também contratei um moço que subiu a árvore, né, um escalador, um mateiro, como a gente fala lá na Amazônia. E aí, é claro que, bom, essa foto é do primeiro lugar, que eu passei o dia procurando e não achei, no Tupaninha. Então, a gente chega lá,
aluga um barco, a paciência de um senhor, um guia local, né? Isso é muito importante até para a segurança. Vocês chegarem no lugar e ter alguém que conhece mesmo a área, não encontramos. Mas aí aqui, depois de 3 dias nesse tipo de estrada, como eu falei, cruzando o encontro das águas, pegando a estrada, depois de 300 quilômetros e quase 2 dias de viagem, eu encontrei essa planta. Então, em linha reta, daria uns 300 quilômetros, mas é claro que na prática é mais. E aí vem aquela sensação, assim, nossa, cara, é muito bom trabalhar com botânica, porque você vem daquele estudo lá da coleção, do estudo teórico que te dá a força para você chegar e dizer, não, isso aqui é novo, é bom, é algo inédito, e a gente nem sabe se essa planta pode ser, de repente, um repositório de genes, de princípios ativos, de elementos químicos, substâncias que possam ser usadas, que é a primeira coisa que todo mundo pergunta, né, para que serve. Se a gente não conhecer, não vai nem saber para que poderia servir. Então, eu encontrei essa planta na margem desse igapó, chamado Igapoaçu. Era uma reserva de desenvolvimento sustentável, mas algumas pessoas moravam por ali, o que é permitido, né? E a minha cara é de feliz. Eu lembro que eu tirei tanta foto de plantas que eram um pouco parecidas no caminho, e na época não tinha um lugar com eletricidade, que acabei chegando lá quase sem bateria, mas ainda assim deu para tirar algumas fotos. A câmera não era das melhores, mas assim a gente vai, cada expedição tentando aprimorar, tentando aprender, tentando conseguir verbas para comprar equipamentos, como por exemplo câmera e etc. A gente pode estudar, quando nós temos parcerias fora da sua instituição, como eu tive esse privilégio de poder ir para o laboratório de sistemática lá do New York Botanical Garden, onde eu fiz o sanduíche, eu fiz a varredura de várias espécies do meu grupo, inclusive essa microscopia de varredura dos tricomas, ou seja, dos pelos dessa espécie, que eram bastante variados, né, pelos dendríticos, estrelados, superfície da semente, todas essas características morfológicas nos ajudam nessa concepção de que é uma espécie diferente. Então, aqui está o artigo. O gostoso também é você escolher o nome. Eu elegi Miconia suberosa, chamei ela por conta do suber que ela tem nos ramos. E esses ramos, o interessante é que também tem umas cavidades onde moravam formigas desse gênero Pheidole. Pheidole também é um gênero de formiga com mais de 1000 espécies, é como se fosse a Miconia das formigas. É muito rico. Por ser uma operária, é difícil de identificar, mas tem chance de também ser uma espécie nova. Então, quando a gente abre a cabeça, na época eu fiquei até assim, nossa, será que eu desenho essa formiga ou não? Quando você vê artigos de outras áreas, quando você convive com pesquisadores de outras instituições, se você tiver uma oportunidade de fazer um estágio como voluntário, ou com bolsa, ou sem bolsa, se você tiver como ir num lugar que talvez te ofereça um alojamento, o mínimo para você ficar, é muito válido. Se você deseja ser um cientista, é isso que vai te dar a tua essência, a tua força. Se você gosta, isso vai te enriquecer muito, te deixar mais criativo, mais interessado e ver outros panoramas. Então, aqui está o artigo, foi o primeiro da tese, em 2014. É muito bom poder trazer uma espécie nova para uma vegetação tão visada, né? Está sendo ameaçada por todos os lados, vários retrocessos nessa área ambiental. Então, foi muito bom descobrir essa espécie. Que eu queria trazer para vocês uma outra espécie, uma outra aventura que eu vivi na Amazônia, digamos, em termos de campo, né, que foi a ida para São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira fica na Tríplice Fronteira. Fica num lugar lá na cabeça do cachorro. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês, tem um mapa. Bem aqui assim, onde a gente chama de cabeça do cachorro. No estado do Amazonas, divisa com a Colômbia e a Venezuela, se não me engano. Então, São Gabriel da Cachoeira tem uma área enorme, e dentro desse município é que fica o Pico da Neblina, que é a parte mais alta, a montanha mais alta do Brasil. Então, nessa área do Parque Nacional do Pico da Neblina, tem outros monumentos naturais, digamos assim. Tem uma reserva biológica chamada Morro dos Seis Lagos, e foi lá que, por ter esse contato com o pessoal do INPA, eu consegui me infiltrar, digamos assim, ou ser convidada a poder participar dessa expedição que eles fizeram para esse Morro dos Seis Lagos. É um lugar que foi quase que vendido a preço de banana por alguns dos últimos governantes, bem algumas décadas atrás, e é um lugar riquíssimo por ter bastante nióbio e outros materiais considerados de valor econômico.
Então, para ir para lá, como na época a grana era meio curta, e mesmo tendo financiamento de projeto, eu optei em ir de barco. Também foi uma experiência antropológica, assim, para ver como que a população ribeirinha, a população amazonense viaja. Isso não é só lá, também no Amapá e no Pará é muito comum viagem de barco, onde você pendura sua rede, fica ali 3 dias até chegar no lugar. Quando chegamos em São Gabriel, tinha uma cidade, é claro, uma cidadezinha mais urbanizada, pequena, com a população indígena fantástica, tem acho que mais de 80, se não me engano, etnias indígenas lá, e mais de 23 idiomas falados. Eles têm até um tipo de inglês de índio, que é chamado Engatu, ou língua geral, que permite que eles se comuniquem entre etnias diferentes. Então, a partir da cidade de São Gabriel, do núcleo urbano, nós viajamos mais cerca de umas 2 ou 3 horas nessa estrada de chão que é, assim, uma condição deplorável. Há muito tempo é assim, e só esses toyoteiros que fazem esse trajeto. São 75 quilômetros que a gente leva quase 3 horas para fazer, até na aldeia dos Yamiri. Nessa aldeia dos Yamiris, a gente pernoitou e depois pegamos esse barco por mais 9 horas nesse igarapé pequeno até o pé do Morro dos 6 Lagos. Muitas vezes tinham árvores caídas que precisavam cortar, inúmeros perigos, como a chance de pisar numa raia de água doce, a chance de ser picado por abelhas, várias coisas que você não deve nem pensar, senão você acaba não indo para o campo. O esquema de coleta, quando você está num lugar tão remoto quanto Morro dos 6 Lagos, é você leva alguns ajudantes locais, tem que ter diária para pagar a eles, claro, e eles conseguem montar um acampamento muito rapidamente, com essas redes, mosquiteiros que nos protegem, próximo de curso d'água. A comida é feita também em um formato de acampamento, são levados vários não perecíveis, olha a minha cara de jovenzinho. Então foi inesquecível, para mim essa viagem de coleta foi das mais importantes. Olha aqui uma Melastomataceae, não tinham muitas espécies do meu grupo, mas com certeza eu aprendi com espécies do grupo dos demais integrantes da equipe, né? Então, assim, sem sombra de dúvidas, ir a campo é fundamental na carreira de um botânico. Você poder comer um peixe pescado pela população tradicional, pelo povo que está ali com você, as pessoas que estão te ajudando, poder ver um pouquinho da realidade de vida deles, coletar nesse calor, mais de 30 e poucos graus, naquela umidade. Difícil, porém muito gratificante. Ver esse horizonte de floresta lá de cima do Morro dos 6 Lagos é muito gratificante também, sabe? Dá uma esperança e ver assim, nossa, é muito grande. Então, para mim, enquanto botânica, ter ido para a Amazônia foi algo que realmente fez toda a diferença. Eu acho que eu não teria me engajado tanto, me motivado tanto se o meu projeto não tivesse sido lá. No início deu um certo medo, mas depois foi tão, tão, tão bonito. E eu sinto assim. Aqui é uma outra experiência na Amazônia, já nas Campinas e Lavrados lá de Roraima, nesse Parque Nacional do Viruá, que eu já tinha citado para vocês, onde eu tive a chance de conhecer pesquisadores que até se tornaram meus amigos, ver como outros alunos de doutorado trabalhavam, procurar as plantas. É tão gratificante também você encontrar uma planta de um colega, mandar para aquele que está estudando, precisando de uma amostra de DNA ou de uma amostra de uma espécie nova. Andar 4 horas, 4 quilômetros num dia para encontrar uma área que você quer coletar, cansar também, aprender com colegas, aprender com os professores, descobrir espécie nova de novo. E essa eu chamei de Macuxi, em homenagem ao povo de Roraima. Tá ela aqui. Nós encontramos ela numa área de solo de areia branca, com as campinaranas da Amazônia. E é muito, muito bom. Eu sinto um amor gigante pelas plantas, e quando eu olho minha trajetória e vejo tudo isso assim, que eu pude fazer, me sinto muito grata por ter tido coragem de sair de zonas de conforto, de mudar de estado, de mudar de cidade, mudar de instituição, fazer novas parcerias, ir a campo em lugares desconhecidos. Esse meter a cara é que faz a diferença. Então também vou falar um pouquinho dos herbários. Sei que já está meio longa essa explicação, mas para mim foi fundamental também ver como a botânica já é estudada em outras partes do mundo, em outras coleções, por outros botânicos de outras gerações. Eu tive a chance de participar do programa Reflora,
que visava a repatriação dessas espécies brasileiras coletadas antes de 1960, no intuito da gente identificar os tipos, escaneá-los com alta resolução e trazer para esses bancos de dados que hoje vocês têm acesso com um clique, como a lista do Brasil, onde tem dados que nós compilamos, nós atualizamos por meio dessas viagens de coleta. Nossa, que eu digo não apenas eu e o pessoal das Melastos, mas gente de todas as áreas, todas as famílias, especialistas de todas as famílias botânicas. Então, o KIO é um herbário que fica num conjunto de 1 ou 2 prédios gigantes, com vários andares, de várias coleções, onde foi possível fazer um trabalho incrível. Fora a beleza cênica desses lugares, desses jardins botânicos, até mesmo o fato da gente ver como as pessoas amam plantas e pensar que a gente aqui tem uma flora tão exuberante que eu acho que já é comum a gente ter por todo lado planta e a gente não pensou, talvez não teve essa abordagem de fazer jardins botânicos. O que não quer dizer que a nossa ciência também não seja muito rica, mas é sempre interessante ver outros lugares. Em 2012, então, após essa ida aos herbários europeus, que não foi apenas o KIO, mas também Genebra, na Suíça, eu fui para Bruxelas, na Bélgica, várias outras cidades que tinham coleções importantes do nosso grupo de interesse, e nós pudemos conhecer graças ao financiamento desse programa Reflora, que foi encabeçado por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, principalmente a Rafaela Forza, que é uma grande botânica, é uma mulher muito produtiva, muito forte na área da botânica, que eu admiro demais. Aí no herbário Guild, no Museu Guild, eu fui para conhecer as micônias dessa parte oriental da Amazônia, porque o herbário do Museu Guild é o mais antigo da Amazônia, essa instituição de pesquisa é a mais antiga da Amazônia, em si tem uma tradição muito grande, muito forte. O herbário do Guild é um lugar fantástico e tinha muitas e muitas plantas, algumas supostas ou suspeitas de serem espécies novas, que eu já separei nessa época. Acho que dei uma grande contribuição, porque foram pilhas e pilhas de material identificado. Eu nem imaginava que, depois de 4 anos dessa primeira visita ao Guild, eu iria trabalhar lá num projeto que eu tive a chance de participar. Nessa mesma ida, eu aproveitei para ir a Santarém, coloquei aqui uma foto bem descontraída, para vocês verem que também nem tudo são só lágrimas e suor nos momentos de dificuldade, mas a gente também tem a oportunidade de conhecer lugares muito bacanas, como, por exemplo, Alter do Chão, em Santarém, que é considerado o Caribe fluvial brasileiro, um lugar lindo, maravilhoso e cheio de melastomataceae, cheio de micônias e espécies interessantes, espécies endêmicas. É uma região que tem espécies, não só apenas de planta, mas de bichos que só ocorrem lá, uma área muito interessante da Amazônia para ser pesquisada. Lá tem a UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, onde eu tive a chance de fazer um concurso em 2014 também, eu era bem inexperiente, não tive sucesso. Mas aí em 2012, vejam que 2012 foi o ano da minha vida, né? Eu tive a chance de ir para o estágio de doutorado sanduíche em Nova York. Essas bolsas eram muito abundantes nessa época. Todo mundo da Unicamp que quisesse poderia ir, tinham várias cotas para o programa de botânica, de pós-graduação em botânica. Atualmente eu não sei como isso está, mas alguns anos atrás eu já soube que colegas tentaram fazer esses intercâmbios e não conseguiram. Foi fundamental para desenvolver minha pesquisa. Como eu estava estudando esse grupo de plantas amazônicas, além de conhecer elas nos seus detalhes morfológicos, de taxonomia, da sua história de classificação, eu também precisava sequenciar o DNA dessas plantas. E nessa época não era comum ter laboratórios de molecular aqui no Brasil em qualquer instituição. Eu acredito que até a Unicamp tinha, mas aí vem toda uma questão dos seus orientadores, da verba de projeto, dinheiro para comprar os reagentes, protocolos que já estejam estabelecidos para o seu grupo de interesse. Então, no meu caso, já era certo que eu iria para Nova York. Também é um dos maiores herbários do mundo, com 7.300.000 espécies. Lá tem plantas do mundo inteiro. Então, para quem quer fazer um estudo a nível global, também é um lugar ideal, fora toda a parte cultural, a parte de você morar em outro país. Se você fala inglês ou pretende melhorar, seu inglês também é super recomendado. E aquilo que eu já vinha falando, estar em outra instituição é maravilhoso, você poder comparar, você poder ver de fora a própria instituição de onde você partiu. Não posso deixar de mencionar que eu fui mãe no meio do meu doutorado, aqui até ganhei uma prensinha de coleta botânica para o Antônio. Foi, assim, algo que eu sempre quis,
mas não necessariamente que tenha sido super planejado, e um desafio. Né? Eu descobri que eu estava grávida 5 dias antes de embarcar para Nova York, minha bolsa era para ser de 1 ano, eu optei, junto com os meus orientadores, em mudar para 6 meses, e ainda assim eu consegui fazer tudo, consegui fazer o sequenciamento dos materiais a que eu me destinei a ir lá e fazer as varreduras, estudar o herbário, também tive a chance de ir para o herbário de Washington. E esse é um ponto, gente, como eu mencionei no início, me considero uma estudiosa do feminismo, das políticas de inclusão das mulheres, tanto na ciência quanto em outras áreas, quanto a política, por exemplo. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. De uns anos para cá, muitas pesquisadoras até estão incluindo no seu currículo Lattes, que é a métrica por onde nós somos avaliados, aqui no Brasil, principalmente, colocando lá quando você teve uma licença maternidade. Então, eu pude tirar essa licença maternidade depois que eu retornei do meu sanduíche e tive o Antônio. Então, nesse momento, eu até lembro que eu disse para o meu orientador, eu vou escrever enquanto ele dorme, mas ele respondeu, enquanto ele dormir, você também vai querer dormir. E realmente é muito cansativo, é muito complicado. Talvez o ideal seria ter, né, sido mãe posteriormente, mas tem coisas que, de repente, você faz um momento e você encaixa na sua vida. A ciência, muitas vezes, se torna a vida de um pesquisador. Mas, para mim, eu acho que eu consegui que tornasse uma parte da minha vida. E talvez poderia ter sido uma melhor cientista, ou vir a ser. Quem sabe eu ainda serei. Eu estava pensando esses dias mesmo que tem tanta linha de pesquisa, tem tanta área no sentido de você entender o que é a ciência, a filosofia da ciência, por que fazemos ciência, com quem queremos dialogar. Será que é só para ter um artigo de alto impacto no seu currículo? Será que é só para pessoas de outros países verem? Será que elas realmente vão querer ver? Ou será que talvez seja mais interessante para a comunidade que está ao redor dessas plantas, para a comunidade que possa votar em alguém ou que possa tomar decisões de políticas públicas? Tudo isso a maternidade me trouxe, sabe? Uma visão mais crítica da sociedade. Desde quando eu estudava sobre vias de parto, sobre questões de violência obstétrica, tudo isso foi junto com o final, do meio para o final do meu doutorado. Então, outra situação que eu quero contar é quando surgiu a oportunidade de ir para o Herbário de Paris. Ainda do Reflora. Era um resquício de verba que a gente tinha e alguém precisaria ir. Entretanto, o Antônio, meu filho, mamava em livre demanda. E eu procurei muitas fontes, e principalmente na internet, como que faria se eu interrompesse a amamentação dele por 14 dias, que era esse tempo que eu tinha oportunidade de falar. Eu não encontrei nada, encontrei apenas uma pessoa dizendo que fez algo parecido, voltou e conseguiu reintroduzir. E comigo foi assim, foi na sorte, acho que ele ficou bravo comigo, eu fui, não perdi a oportunidade de ir, porque tinha muitos, no Herbário de Paris tem muitos exemplares da família Melastomataceae, como por exemplo, estudados pelo Nodam, muitos tipos, materiais antigos, e eu me perguntei, se minha mãe tivesse tido essa oportunidade, será que eu ia ficar feliz de saber que ela não foi por causa de mim? Enfim, isso é muito pessoal. Mas no meu caso, eu decidi ir, e eu tinha e tenho uma rede de apoio muito grande, né? O pai dele é bem presente, os avós, então isso contribuiu bastante. Eu sei que nem de longe essa é a realidade da maioria das brasileiras, e que se reflete também na realidade das mães cientistas. A gente vive uma grande desigualdade de oportunidades. Vejam agora, nessa época de pandemia, onde os homens triplicaram sua publicação de artigos, enquanto nós, mulheres, não estamos conseguindo publicar, porque simplesmente mesmo aquelas que vivem numa família nuclear, estão casadas ou morando junto, coabitando com o pai de seus filhos, muitas vezes elas têm uma jornada tripla, né, entre que cuida de filho, cuida da casa, da alimentação, e como vai publicar? Enquanto os homens que estão em casa, recebendo talvez esse trabalho doméstico não remunerado de suas esposas, estão publicando a todo vapor. Tem essas questões, né? Talvez alguns não vão gostar de ouvir isso. Então, o Herbário de Paris era imperdível para mim. Ele está dentro do Museu de História Natural, uma das instituições de pesquisa mais antigas que existem. É considerado, até onde sabemos, o maior herbário do mundo, com 8 milhões de cicatas do mundo inteiro.
Essa parte de Melastomataceae estava em reforma quando eu fui em 2012, por isso que eu não tive como ir lá, mas ele também fazia parte do Reflora, e tinha uma máquina lá de produção exaustiva de dados e materiais, muitos deles estão nos sites do Herbário do Museu de História Natural, assim como os sites aqui do Brasil. Foi maravilhoso poder ver essas plantas, deu vontade de ficar lá, trabalhar mais tempo lá, eu gostei bastante da cidade também. Essa é uma seção do museu onde tem fósseis, a parte mais dos animais, de ciências naturais mesmo, tem loja, é um lugar bem bonito. Aqui é a seção onde tem o herbário. Aqui é a entrada, o hall desse prédio onde tem o herbário das fanerógamas, com o Jussier, que foi um francês botânico muito importante, e uma coleção incrível de frutos e sementes do mundo inteiro, aquelas curiosidades bem chamativas mesmo. Acho que é a última aventura que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou falar aqui de uma das últimas espécies que eu batizei, que eu publiquei, que foi a Mycone astrocalix. Foi uma aventura em campo na Bahia. Eu estou trazendo também para dizer que o Antônio foi junto. Nessa época, meu filho ainda tinha 6 meses. Mas eu optei em levá-lo, porque ele mamava. Então, ou eu não ia, ou eu levava uma criança que ainda era amamentada. Por isso, foi um campo que eu optei em fazer para encontrar essa espécie nova, que para mim era, com certeza, algo inédito e merecia ser publicado. Então, nessa viagem, a gente saiu de Salvador, passamos em Feira de Santana, vimos o herbário, ainda a importância de ver outras coleções, outras instituições, e fomos até a região de Mucugê e depois Palmeiras, Lençóis. Mas esse mapa aqui não corresponde a isso, ele corresponde a outros lugares que depois de eu ter ido a Rio de Contas, de ter visto material de posse, inclusive do material lá de Curitiba, do herbário do Museu Botânico Municipal. Então, vão surgindo a cada dia que passa e eu olho no herbário, surgem mais materiais dessa espécie que antes não tinha nome, ou era identificada erroneamente. Mas para você ter uma ideia, daria mais de 44 horas. Isso acho que é até uma estimativa positiva, se a gente fosse fazer de carro toda essa rota para coletar todas essas plantas. São trabalhos de campo que demandam bastante logística, bastante planejamento e bastante verba. Essa aqui foi a planta em campo. Eu achei bem carismático essas sépalas delas, são as estruturas que ficam abaixo das pétalas. Elas têm essas formato triangular, meio pontiagudo, que me lembra um geastrum, que é aquele fungo chamado estrela da Terra. Como lembra um aster, que é uma estrela, eu chamei de astrocálix, porque cálix é o cálice e astro de estrela. Para mim, essa é a parte mais divertida. Essa é a paisagem dessas montanhas, forma de mesa, da Chapada Diamantina, lugar que eu pude conhecer tendo ido coletar essa planta, né? Aqui o Antônio que estava comigo, aguentando todas essas estradas esburacadas, um pouco de sol e calor. Outra paisagem, Cachoeira do Fraga. Essa estrada indo de Rio de Contas para Palmeiras, lá na Bahia. E aqui, voltando para a Amazônia em 2016. 2015, 2017, eu fui contemplada com uma bolsa. É uma bolsa equivalente a um pós-doutorado. Você é um pesquisador associado, nesse caso, lá no Museu Paraense Emílio Guild. Era um programa chamado Programa Capacitação Institucional, onde a gente realizava todas essas tarefas que um pós-doutorando faz, como participar de bancas, publicar artigos. Nós tínhamos uma cota de artigos a publicar por ano. Eu pude participar do estudo da flora de Carajás, que foi maravilhoso poder coletar com Ana Maria Juliette Harley e outros botânicos ilustres, trabalhar com Pedro Viana, Nara Mota, amigos e botânicos que eu admiro bastante, que trabalharam com diversas famílias. Lá eu pude estudar um pouco mais de família de planta parasita, como eu gosto muito, família Balanophoraceae. São artigos com poucas espécies, porém que dão um panorama da grandeza da flora de lá. Também orientei a Keila, uma aluna de mestrado, onde acompanhei de perto, trabalho com as Melastomataceae. Nessa época do museu ainda foram publicadas plantas que eu descobri na época do meu doutorado, como, por exemplo, Mycone rondoniensis, essa espécie fantástica, com folhas enormes, muito bonita.
Em 2016, algo que foi bem marcante para mim na área da pesquisa foi ter coletado com a equipe do museu uma equipe multidisciplinar. O museu não trabalha apenas com plantas. Nós temos lá o setor de herpetologia, setor que estuda mamíferos, setor que estuda aranhas, setor de entomologia, que estuda os insetos. A botânica é um dos braços do museu. Tem a parte de arqueologia. É riquíssima essa instituição, onde eu tive o prazer de trabalhar. Então a gente fez essa coleta no Tocantins, lá na Ilha do Bananal, e aprendi um monte, foi muito bacana, coletamos muitas plantas, inclusive uma espécie nova que eu ainda não consegui publicar, ainda não sentei para finalizar, né, o artigo. E assim, muito interessante ver como que o pessoal que trabalha com ictiologia, os peixes, né, trabalha, como o pessoal da herpeto ou dos aracnídeos, foi bem produtivo. Depois disso, o que me fez sair da Amazônia mesmo, e aí é algo pessoal da minha vida, a minha mãe foi fazer um transplante de rim, e eu fiquei bem preocupada na época e decidi, não, vou largar a minha bolsa aqui, o meu programa PCI, o pós-doc, e vou me embora para o Sul. E aí, nesse meio tempo, surgiu uma bolsa de pós-doutorado na UFSC, e eu concorri e fui contemplada. Nessa bolsa, além de continuar trabalhando com as micônias da Amazônia, que era o meu projeto lá do primeiro trabalho no Guild, eu pude também ajudar em disciplinas, dar aulas sobre disciplinas de herbário, de métodos de coleta, processamento de materiais, inclusão em chaves interativas. Foi bem produtivo também essa época. E essa época quase que não terminou, porque eu também tentei um concurso para professora substituta na UFSC e pude participar de algumas disciplinas relacionadas à botânica, tanto de morfologia quanto sistemática, nos cursos de agronomia e ciências biológicas, onde eu ainda co-oriento alguns alunos que são alunos de mestrado, realizando alguns trabalhos com melastomataceae. Em paralelo, no ano de 2019, antes ainda de trabalhar como substituta na UFSC, por ser 20 horas, eu consegui dar aula também, que eu já estava dando aula numa escola internacional chamada Escola Internacional da Unisociesc, que é uma instituição privada de ensino aqui do estado de Santa Catarina. Tem também em Curitiba, se não me engano, uma filial, onde eu dou aula para o Fundamental 2, que é algo que eu nunca tinha pensado em fazer. Eu sei que talvez vocês possam estar pensando assim, nossa, mas uma pesquisadora dá aula de ciências para aluno do 6º e do 7º, que são as turmas que eu dou hoje. No início, eu também pensei assim, será? Mas depois você meio que vicia em dar aula, sabe? É muito gostoso despertar nos alunos essa curiosidade científica. E por ser um colégio privado, eu dou aula de science, no caso é do currículo internacional, tenho contato com esses conteúdos que são dados no âmbito de ciências nas escolas do mundo inteiro, porque nós temos currículo internacional lá, para mim foi bem desafiador no começo, e ainda é falar inglês, pensar em inglês e conseguir me comunicar com os alunos, inclusive cobrá-los quando eles não falam, e desenvolver projetos para a Feira de Ciências. Como é uma escola com estrutura, a gente tem vários laboratórios, ela é junto com a universidade da Unisociesc, nós podemos utilizar esses laboratórios para fazer os trabalhos, tanto de ensaios que eles são obrigados a fazer para a diplomação internacional, quanto para a nossa Science Fair que a gente tem todo ano. Os nossos alunos que vão bem na Science Fair, na Feira de Ciências, a gente leva também para a Mostratec, a Febrace e outras feiras de ciências. Então, para mim, o grande diferencial de dar aula no ensino básico, além de dar aula no ensino superior, que agora, inclusive, já encerrou o meu contrato, é poder incentivar mais gente a participar da ciência, sabe? Então isso está me abrindo um panorama também para a parte de divulgação científica, que eu acho incrível. Tenho vontade de, talvez, realizar um pós-doutorado, algum estágio, ou sair para fazer algo com filosofia da ciência, ou com comunicação científica. Tem muitas áreas que não necessariamente me deixarão afastada da botânica, mas que talvez ajudarão a popularizar mais aquilo que me deu tanta alegria e tantas realizações ao longo da minha carreira. Eu ainda penso em, talvez, dentro de alguns anos, depois que eu vivenciar a fundo essa experiência na escola, talvez continuar fazendo alguns concursos para lecionar institutos federais ou mesmo universidades. Eu fiz vários deles, inclusive com uma boa colocação, como 2º, 3º lugar, em municípios locais que talvez não sei se seriam tão legais para eu morar quanto aqui em Florianópolis. Eu gosto muito de morar aqui,
tem a minha família aqui por perto também. São vários fatores que, nesse momento, me fazem dar uma parada nessa parte de buscar outras instituições. Eu estou gostando bastante de trabalhar na Unisociesc. Me sinto bem reconhecida pelo fato de ter um mestrado, um doutorado. Vejo que meus colegas me admiram, me respeitam. E eu tenho propriedade para orientar de verdade esses trabalhos de feira de ciências e até que saem da escola e geram muitas vezes produtos bem interessantes. Então é isso. Eu espero ter trazido alguma inspiração para vocês e alguma contribuição para a semana da biologia ou do biólogo que vocês tenham aí. Sintam-se muito felizes em poder participar de uma instituição federal com professores tão bem formados já desde o início da vida acadêmica de vocês. Participem de tudo que vocês puderem. Façam estágios, mesmo que voluntários. Participem de eventos, coletas, trabalhos de campo, em várias áreas. Vejam onde vocês vão se identificar, onde vocês vão gostar. E pensem que um país com uma ciência forte vai ser sempre um lugar que possa ser menos desigual, que possa ser um lugar onde as pessoas vivam felizes. Eu penso nisso. Inclusive, aqui tem uma foto da minha aluna Mariana, que foi para uma feira em outra cidade. E aqui os meus alunos na Ilha do Campeche, que é um lugar paradisíaco, observando as aves e as plantas. Nós estamos produzindo um guia para esse lugar. Esse logo é de um projeto ao qual eu ainda não pertenço, mas estou me inteirando com algumas professoras da UFSC que tiveram essa iniciativa de Mulheres na Ciência, no caso que seria Mulheres na Ciência Santa Catarina, e eu penso muito nas minhas alunas, assim, sabe? Que elas sejam, como diz um prêmio que está rolando aí da Fundação Fiocruz para esse ano, da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, meninas hoje, cientistas amanhã, por que não, né? Eu acho que ser cientista nos dá um empoderamento e uma visão de mundo bem mais crítica e que pode ser saudável para mais pessoas possível. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Olá a todos, meu nome é Daniela, eu sou ex-aluna do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para poder participar da Semana de Biologia e em comemoração aos 10 anos do curso. Estar aqui hoje, na condição de aluno egresso, representando os vários alunos que já passaram por esse curso e por essa instituição maravilhosa que oferece um ensino de qualidade, gratuito, técnico, humanístico e cidadão e que prepara o seu aluno para o mercado de trabalho. E ainda poder comentar a minha trajetória dentro do curso, para mim é uma honra. Eu tenho uma pauta com algumas perguntinhas aqui. Suas melhores lembranças do curso. Eu tenho inúmeras recordações, mas para mim é que fica mesmo são os ensinamentos dos meus professores, essa troca de experiências que eles proporcionaram ao longo do curso. Eu tive professores incríveis, eu posso falar isso com certeza, eles são a base e o exemplo para mim ser o profissional que eu sou hoje dentro de sala de aula. Então, meu muito obrigado a todos, eu não vou citar nome de ninguém, para ninguém ficar com ciúme de ninguém. Do que mais sente falta? De tudo. Mas existe uma sensação que para você que está aí no meio do curso ou terminando, que essa sensação é impagável. Que é aquela sensação de alívio quando você concluiu a semana de provas, passou todos os trabalhos, você terminou tudo. Essa sensação é maravilhosa, porque significa que você está mais próximo de conquistar o seu sonho. Como está sendo a vida de formando? Está dentro das expectativas. Claro que todo formando encontra suas adversidades, suas dificuldades no caminho, mas antes mesmo de terminar o curso, eu já estava lecionando. O único ano que eu fiquei sem lecionar foi quando eu fiz uma mudança do estado de Minas para o interior de São Paulo. Aí muda de estado, muda tudo, né? Mas assim, foi esse único ano e foi a primeira oportunidade que apareceu. Enquanto a gente está no curso, a gente acaba fantasiando muita coisa. Eu quero trabalhar na Amazônia, eu quero ser biólogo marinho, eu quero fazer mestrado, quero fazer aquilo outro, não sei o quê. Mas enfim, a gente tem que agarrar as oportunidades que aparecem. Foi essa que apareceu para mim. Atualmente eu continuo dando aula. Eu acredito que eu estou no caminho certo, eu tenho muito orgulho do que eu faço e eu tenho prazer em ensinar. E você vê que você está no caminho certo quando você, enquanto professor, tem um aluno do terceiro ano que foi bem no vestibular ou que foi bem no Enem.
quando você leva seus alunos para participar de uma Olimpíadas, quando você tem um trabalho reconhecido pela diretoria de ensino como uma prática boa, ou, de repente, quando você recebe cartinhas no seu aniversário. Gente, isso é o auge, receber cartinha de aluno, hein? Se preparem. Próximo. Conselhos para quem está cursando. Tem 4 conselhos. Primeiro deles, vivam tudo isso aí com a intensidade que é proposta. Participem de tudo. Eu sei que é difícil conciliar o curso com família, trabalho, enfim, mas participem de tudo e registrem. Acredite, vocês vão sentir muita falta de tudo isso. Segundo conselho, uma leitura. O professor gosta de mandar ler, né? Adora. Não saiam do curso sem ler Conversas com o Jovem Professor, do Leandro Carnal. Gente, leitura de cabeceira para você que está fazendo licenciatura, hein? Terceiro conselho, participem do PIBID. Eu não sei se é esse o nome ainda, na minha época era PIBID, que é mais do que um estágio. O que eu observo hoje enquanto professora? O aluno que vai fazer estágio, ele chega na escola meio inibido, com certa vergonha, senta ali na sala do professor, que é aquela loucura. Sala de professor é uma loucura, tá? E se sente perdido. Quando você faz PIBID, você entende a dinâmica que é uma escola. Você entende tudo que está acontecendo ali, você faz parte realmente do corpo docente da escola, você é convidado para dar aulas, e essas práticas podem, de repente, você estar utilizando quando você for professor. É um laboratório de experiências e aproveitem essa oportunidade, que vai ser o que vocês têm mais próximo da realidade do que é ser um professor. Se tiverem oportunidade de participar, participem. O último conselho é, terminou o curso, gente, continua estudando. Ah, não passei no mestrado, não sei o que, faz pós, eu já tô na minha terceira, entendeu? Então, estudar para professor é essencial, continuem estudando. Pessoal, é só. Obrigado pelo convite novamente e boa semana para vocês de biologia. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Gabriela e eu fiz parte da segunda turma do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFMG Campus Bambuí. Bom, estudar numa faculdade federal e cursar um curso que estava começando foi realmente um presente e um desafio para mim enquanto pessoa. As aulas práticas, as viagens técnicas, a participação em projetos, a companhia de professores e de colegas são as lembranças que eu vou guardar para sempre na minha memória e no meu coração. Eu estou lecionando desde que me formei, em 2015, no curso, e eu posso falar sem dúvida alguma que eu sou muito feliz no que eu faço. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento aos meus mestres, aos meus professores, por todas as aulas, por todos os conselhos e principalmente pela acolhida que tiveram conosco em todo o curso. E a vocês, licenciandos, futuros professores, fiquem firmes no propósito, porque ensinar é uma missão divina, desafiadora, mas com certeza maravilhosa e essencial para a nossa sociedade. Então, até qualquer dia e muito obrigada pela oportunidade de gravar esse vídeo e relembrar tudo isso. Até mais. Oi pessoal, meu nome é Lucas de Oliveira Vicente, eu sou biólogo e ex-aluno do IFMG Campus Bambuí. Fui da segunda turma de Biologia, egresso no ano de 2011, no segundo semestre. Primeiramente, gostaria de agradecer a comissão organizadora da 4ª Semana de Biologia pelo convite para estar participando através desse vídeo, podendo assim relembrar os bons momentos vivenciados durante a minha graduação. Atualmente, eu sou biólogo, devidamente registrado no CRBio 04 e mestre em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental pelo IFMG Campus Bambuí. Trabalho há 4 anos como consultor ambiental, coordenando e executando vários projetos de licenciamento ambiental, tais como regularização ambiental, intervenções ambientais, PTRF, PRAD, EIA-RIMA, gestão de recursos hídricos e entre outros. São várias lembranças boas que eu tenho da graduação. Dentre elas, as aulas práticas das disciplinas de Ecologia e Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre, que ajudaram muito, contribuíram muito na minha escolha da minha área de atuação como biólogo. Também não poderia deixar de citar os meus projetos de iniciação científica, que marcaram muito a minha vida acadêmica, desde as coletas dos insetos pelo campus até a montagem dos mesmos no laboratório de entomologia. O curso de Ciências Biológicas do IFMG Campus Bambuí, sem sombra de dúvida, contribuiu muito para a minha formação profissional e pessoal.
Agradeço imensamente aos meus grandes professores que tive o imenso prazer de conhecer e também ao IFMG Campus Bambuí. Para sempre irei carregar comigo o nome do curso de Ciências Biológicas do IFMG e essa amada instituição de ensino, que é o IFMG. Mais uma vez, meu muito obrigado.